E aí, rapaziada, estamos começando mais um Pod Caveira concurseiro. Fala, Enzo. E aí, rapaziada, beleza? Estamos aqui começando mais um Pod Caveira. E só passando para avisar para vocês que a gente já lançou mais alguns episódios que estão gravados aí no canal, se vocês quiserem dar uma passada. E também deixando avisado que a gente faz lives na Twitch. Não é sempre, mas quando vocês quiserem acompanhar é twitch.tv/ibetine. Valeu! Nesse Pod Caveira, nós vamos falar de um assunto sensível, principalmente agora, né, que estamos num pós-concursos, né, alguns concursos que aconteceram nas últimas semanas, concurso da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, que é, não fui aprovado, e agora? Muitas pessoas têm se portado em relação aos concursos de uma maneira que eu costumo dizer quase que suicida, né, eles vão pro tudo ou nada, aquele 880, aliás, 8.800, né, realmente são extremos. E nós vamos falar um pouquinho sobre como você pode reconsiderar isso e melhorar isso para os próximos concursos, né? Você que não foi aprovado, o nosso Pod Caveira de hoje é para você. Você passou vários meses e até anos estudando para o concurso e não foi aprovado. E, lógico, vem aquela pergunta, o que eu vou fazer agora? Vocês se lembram de um Pod Caveira em que eu disse que para vocês não se colocarem nas alternativas de um dilema? Pois bem, você que agora está se sentindo perdido, que abandonou o emprego, deixou de ganhar seu dinheiro, deixou de ter um emprego que deu sustento para sua família e focou simplesmente ou meramente no concurso, acabou percebendo que isso é um erro. Nosso Pod Caveira de hoje é buscando justamente te ajudar para como você pode reconsiderar isso e replanejar os seus próximos concursos para duas coisas. Primeiro, para você não cometer novamente esse erro, que é um erro grave. Você muitas vezes se coloca numa posição de vulnerabilidade, onde você coloca em risco não só você, mas também o sustento da sua família. E também para você não deixar, o segundo ponto é para você não deixar o seu sonho. Nós queremos que você seja aprovado no concurso, mas para você ser aprovado, muitas vezes você precisa, é o que nós falamos, dar um passo para trás para avançar dois. Então nós vamos falar hoje sobre esse passo que você tem que dar para trás. Mas o nosso objetivo aqui não é simplesmente colocar o dedo na ferida para fazer você que não foi aprovado no concurso se sentir pior ainda. Nosso objetivo aqui é como nós fazemos para reconsiderar, replanejar e traçar agora fazer um planejamento, né, traçar uma estratégia para que você não entre nessa situação de vulnerabilidade e para que consiga, além disso, ser aprovado no concurso. E, caso isso não aconteça, caso você não seja aprovado da próxima vez, para você não ficar nessa situação de vulnerabilidade, que muitas vezes é extremamente desgastante. Ela é até pior do que a não aprovação no concurso, né? A situação que você muitas vezes se colocou, como eu sempre digo, né, nas alternativas de um dilema. Ou eu sou aprovado, ou minha família passa fome, ou eu não vou conseguir pagar as contas básicas, não vou conseguir pagar um financiamento, enfim. Tem muita gente nessa situação e nós queremos realmente ajudar você que se sentiu, né, que se colocou nessa condição, para isso não voltar a acontecer. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar com vocês é para você procurar se dedicar a 3 atividades na sua vida: trabalhar, estudar e fazer e praticar a sua atividade física, o que eu costumo chamar sempre de mínimo necessário. Trabalho, estudo e treino. Se você conseguir conciliar essas 3 atividades, o que não é fácil, mas também não é impossível, você vai ter chances de se colocar muito melhor, não só no mercado de trabalho, mas na sua vida de modo geral. Vai conseguir manter mais a sua saúde, vai conseguir manter um crescimento muito mais sustentável do ponto de vista pessoal e profissional. Trabalhar. Nem todas as pessoas que se dedicam ao concurso público, que têm um sonho de serem aprovados em concursos públicos, podem se dar o luxo de parar de trabalhar. Alguns realmente têm uma condição familiar que os favorece, ou então já trabalharam o suficiente, têm a condição de manter ali uma renda que consiga prover a ele e a sua família durante esse difícil período de estudos. Mas a grande maioria das pessoas, a realidade é que eles têm que trabalhar para poder se manter e muitas vezes manter até suas famílias. Então, o trabalho é essencial. E nosso conselho, pense 2 ou 3 vezes
antes de ou deixar seu trabalho ou até negligenciado. Vocês precisam entender que todo concurseiro é uma pessoa vulnerável. A pessoa que está prestando um concurso, ele precisa acreditar em algo. O primeiro ponto que ele tem que acreditar é nele mesmo, que ele vá ser aprovado. Nesse momento de vulnerabilidade, surgem vários, o que eu costumo chamar de falsos profetas. Né? Aquelas pessoas que chamam, não, venham até mim e façam o que eu digo para vocês fazerem e vocês serão aprovados. E o problema é que muitas vezes essas pessoas, eles querem atrair ali os seus fiéis, mas eles acabam colocando essas pessoas numa condição de mais vulnerabilidade ainda. Eles digam simplesmente, não, largue seu emprego, largue tudo e se dedique simplesmente ou somente ao estudo. Realmente, isso pode dar certo. Agora, a pergunta que eu deixo é, e se não der certo? Você tem condições de recomeçar a sua vida, de manter sua vida com um mínimo de dignidade? E principalmente se você for um pai ou uma mãe de família, tiver filhos para sustentar, ou muitas vezes tem pessoas que sustentam os pais ou outras pessoas, ou ajudam no sustento. Então você tem condição de se manter pós-concurso, caso não dê certo a sua empreitada? Então, cuidado com esses falsos profetas que muitas vezes arrebanham esses fiéis e simplesmente porque querem ali vender algo, vender um produto, mas sem pensar naquela horda de pessoas que não vão conseguir ser aprovados. Então, pense duas vezes antes de ouvir esses falsos profetas. Pois bem, mas não é tão simples assim. Você precisa entender que o concurso público é um evento complexo. Quando eu digo complexo, significa que ele é imprevisto e instável. O planejamento e, lógico, a preparação ajuda muito a reduzir essa complexidade do concurso, né? Porque com o preparo você se coloca na condição de estar mais apto a resolver qualquer tipo de prova. Mas não tem como não dizer que o concurso é instável. Ele pode, no edital pode cair determinadas matérias, no próximo edital pode mudar isso. Ele é imprevisto, você pode ter um concurso público, ele pode ser adiado, como várias provas foram canceladas, adiadas, reprogramadas por conta da pandemia. Pode abrir concurso, pode não abrir concurso, tem questões envolvidas de orçamento, de aprovações, enfim. Eu vejo muitas pessoas lidando com o concurso como se fosse algo certo. Ele realmente tem uma previsibilidade, mas não é muito grande. Então, muitas vezes você faz um planejamento ali. Durante 6 meses eu vou ficar sem trabalhar, porque eu suporto ficar 6 meses, e aí eu vou ser aprovado no concurso. Isso é um erro. E você precisa ter a consciência de que coisas ruins podem acontecer. Você pode ficar doente na data de uma prova. Como eu já disse, podem cair as matérias que você não estudou. Enfim, tem uma série de questões que podem acontecer. Não significa, ou eu não estou dizendo para você, ser desidioso com o seu preparo, porque a sorte, né, pode não te ajudar. A sorte no caso de ficar doente ou algum outro evento que possa acontecer. Pelo contrário, eu estou dizendo para você se preparar muito bem, mas para você não fazer o que os antigos diziam, né, de colocar todos os ovos em um cesto só. Você apostar somente em uma opção. Nós temos que ter sempre algumas possibilidades. Como nós trabalhamos com planejamento operacional, nós trabalhamos sempre com 3 cenários. Olha que interessante isso para você. O cenário mais favorável, o menos favorável e o mais provável. Então, quando nós vamos fazer um planejamento de uma operação, chama planejamento operacional, nós traçamos as linhas de ação. E essas linhas de ação são baseadas nesses 3 cenários. Então, de acordo com o cenário, o cenário mais favorável, eu vou ser aprovado no concurso. Ótimo, parabéns. Aí eu consigo ficar 6 meses ali sem trabalhar. Mas o cenário menos favorável, e se ele acontecer? Quais são as suas linhas de ação? Nós chamamos as LAs, né? Ou até antes disso, né? Qual o curso da ação? Qual o curso que as minhas ações vão tomar caso aconteça o cenário B ou o cenário C? Então, não trabalhe simplesmente com o cenário A, vou ser aprovado. Trabalhe com outros 2 cenários. Então, o cenário A, mais favorável. O cenário B, menos favorável. E o cenário C, o mais provável ali dentro da sua realidade. Então, trabalhando com as linhas de ação mais abrangentes, você consegue se manter por mais tempo treinando, é o que eu chamo de fazendo o mínimo necessário, trabalhando de forma que seu estudo seja autossustentável, aliás, que você seja uma pessoa autossustentável, você consiga permanecer naquela atividade por mais tempo,
e estudando, que é o que vai te levar ao seu objetivo maior. Então mantenha o foco nas suas linhas de ação e trabalhe pelo menos com 3 linhas de ação, baseadas em um cenário. Cenário futuro mais favorável, que seria o estado final desejado, seu estado final desejado, mas trabalhe também com seus planos B e C. Plano B, a menos favorável, plano C, o mais provável. Então, para nós sermos práticos aqui e não fazermos você perder mais tempo ainda, vamos trazer alguns princípios, uma sequência de ações que eu recomendo, fica o meu conselho aqui, que você adote daqui para frente para nós evitarmos essa situação de vulnerabilidade. Então, o primeiro ponto que nós vamos trazer dessa sequência de ações para você: faça uma autocrítica. Uma autocrítica sincera e tente, com essa autocrítica, descobrir o que deu errado. Faltou tempo de estudo? Faltou foco no edital? Faltou concentração enquanto você estava estudando? Tente analisar de maneira muito sincera qual o erro você cometeu para não obter o resultado, né, o estado final desejado, o resultado desejado. O segundo ponto: faça um planejamento de vida contemplando também os estudos. E não simplesmente um planejamento de vida para aprovação no concurso. Isso vai te ajudar muito. Por quê? Você não vai colocar a corda no pescoço. E você vai saber que você consegue se manter estudando por mais tempo. Se eu fizer um planejamento com uma data letal para aprovação, em tal período eu vou ser aprovado no concurso. Eu vou jogar todas as minhas fichas, vou postar todas as minhas fichas naquela aprovação, e caso ela não aconteça, novamente eu volto para aquela situação de vulnerabilidade. Então faça um planejamento, e faça um planejamento onde você vai estudar até passar. E como dizia muito, né, diz muito William Douglas, né, o juiz federal, que escreveu um livro muito interessante que chama Como Ser Aprovado em Provas e Concursos. Eu li ele na época que eu estava fazendo concurso. E ele falava o seguinte: você não pode fazer concurso para passar, você tem que fazer até passar. E é muito interessante essa afirmação do William Douglas. Na época eu me apeguei muito nela, porque eu falei, eu vou fazer isso, eu vou estudar até eu passar. Então, se eu sei que eu vou estudar até passar, eu sei que eu vou ter muitas vezes eu vou ter que estudar por um período mais longo. E pensando nisso, eu comecei a pensar em concursos intermediários, que iam fazer o quê? Iam me dar a chance, né, me dar condições de eu permanecer mais tempo no páreo, e não simplesmente fazendo o que nós chamamos de um tiro curto. O terceiro ponto que nós sugerimos a você é: faça uma matriz de risco. Existem algumas matrizes de risco muito interessantes e muito simples de se tratar. Eu trago um exemplo aqui, existem várias. A SWOT, também chamada de FOFA, que são as forças, oportunidades, as fraquezas e as ameaças. Coloca tudo isso, pode fazer um quadro bem simples ali e coloca quais são as suas forças, seus pontos fortes, os pontos onde você realmente tem certeza que você não serão fatores limitantes para a sua empreitada. Por exemplo, se você tiver uma condição financeira boa, você fala: força, eu tenho uma condição financeira boa. As fraquezas, os pontos que são limitantes para você, as ameaças à sua empreitada e as oportunidades que você vai ter durante esse processo. É muito interessante trabalhar com gerenciamento de risco, você consegue identificar os seus riscos, né? O risco é um perigo que ele foi quantificado em relação à sua severidade e a probabilidade de ocorrência, né? Qual que é a probabilidade daquilo ocorrer e o que vai acontecer caso aquilo ocorra? Se aquilo ocorrer, vai ser catastrófico, por exemplo, no meu empreendimento. Então é importante você fazer um gerenciamento de risco da sua vida, você saber realmente quais são os pontos fortes, né, que você tem, e também os pontos que você tem que se preocupar. Na agronomia, eu sou agrônomo de formação, nós tínhamos uma lei muito interessante, né, chama Lei do Mínimo, ou equilíbrio de Liebig. A Lei do Mínimo, ela é aplicada na agronomia, mas tem algumas coisas que você pode extrapolar, e do ponto de vista psicológico ou até social, você pode extrapolar para os seres humanos também. Ela dizia o seguinte, que o máximo que uma planta, o máximo que um sistema vai produzir é de acordo com o nutriente que ele tem em menor quantidade. Então, para nós da agronomia, não adianta você ficar, por exemplo, vou investir em fósforo e aplicar determinado nutriente. Ele vai produzir o máximo que aquela planta vai produzir de acordo com o que ela tiver em menor quantidade. Se você pegar a lei do mínimo e aplicar, por exemplo, no estudo, ela vai dar certo. Você pegar um edital, não adianta você saber tudo sobre uma matéria do edital.
E aí caiu uma questão da outra matéria que às vezes era até mais fácil, mas você não sabia, você zerou e acabou algo que seria mais fácil, né, de você responder, uma questão que seria mais simples, você acabou ficando nela. Então, a lei do mínimo ela pode ser aplicada nesse tipo de pensamento, né? O pensamento para o concurso e o pensamento para a sua vida. Então, o que a gente sugere? Você fazer uma matriz de risco, né? Dá uma estudada, pega o Google ali, estuda a matriz SWOT, né, em inglês, SWOT, ou FOFA em português, que são as forças, as oportunidades, as fraquezas e as ameaças. E faça isso considerando os fatores internos, eu chamo de fatores internos, aqueles fatores que dependem de você, e também aqueles fatores externos que não dependem de você. Quando a gente fala de adiamento de concurso, são fatores que não dependem de você, mas tem alguns que dependem. Então faça uma matriz e identifique o que depende de você e o que não depende. O que depende você vai conseguir mudar, o que não depende vai ficar no radar para você pelo menos fazer essa análise e esse monitoramento do ambiente, para ver se aquela condição ali que é favorável ou desfavorável, às vezes é uma oportunidade, às vezes é uma ameaça, se ela vai acontecer ou não. Mas é importante que você saiba identificá-la e saber se ela está ali, se ela pode ser mudada por você. Quer dizer, se ela eu chamo de fator interno, né, que pode ser mudado, você pode dar qualquer nome que você quiser, ou se ela é externa, se você não pode, né, não tem poder nenhum de mudança sobre ela. Agora, com os seus riscos identificados, você vai trabalhar para mitigá-los. O que é mitigar o risco? Você vai tentar reduzir a probabilidade de ocorrência desse risco e a severidade caso ele aconteça. O quinto ponto. Você já sonhou, você já planejou, já fez o gerenciamento de risco da sua empreitada, trabalhou com as linhas de ação alternativas e fez o gerenciamento de risco da sua empreitada. Agora trabalhe até conseguir realizar seu sonho. Não desista e trabalhe, mas trabalhe em silêncio. Ninguém precisa saber dos seus planos, ninguém precisa saber dos seus objetivos. Procura adotar a postura do que nós chamamos do profissional quieto. Fale pouco e deixe que seus resultados falem por você. O sétimo ponto é um reforço a algo que nós já falamos, inclusive em outro Pod Caveira. Vá lá e assista. Não se coloque, ou jamais se coloque nas alternativas de um dilema. Cultive a disciplina consciente. O terceiro mandamento das operações especiais ensina que você é responsável pelas suas atitudes. E que você não precisa de babar para dizer o que você precisa fazer para alcançar seus objetivos. Então, se você planejou, você sabe onde você quer chegar, você tem o que nós chamamos de estado final desejado, trabalhe e faça o que você precisa fazer para chegar até aquele estado final desejado. Disciplina consciente é basicamente isso, é você fazer o que você precisa fazer e não simplesmente, né, muitas vezes, o que você quer fazer. Você deixar de ser um pouquinho hoje quem você é para você conseguir ser quem você deseja ou o que você deseja no futuro. O nono ponto é para que você procure se divertir durante a peleja. Esse conselho eu deixei no final do Mamba Negra. A última página do Mamba Negra tem um parágrafo onde eu inicio, né, o parágrafo dizendo, com os dizeres, mantenha sua pólvora seca e seu cantil cheio. E lá no final desse parágrafo eu digo algo mais ou menos assim, que é para você procurar se divertir durante as suas batalhas, que em alguns anos elas estarão entre as lembranças mais ricas, né, da sua memória. Então procure se manter bem e saber que você está fazendo isso porque você quer, você está ali porque você quer. Quando nós lutávamos MMA, aliás, na minha primeira luta de MMA, o André Pederneiras, que era o meu técnico, o chefe da Nova União, pouquinho antes de eu entrar na época era ringue, não era octógono, eu estava muito nervoso, tinha muito medo, tive muito medo, e eu fui entrar no ringue e ele perguntou para mim, falou, você tá bem? Eu olhei para ele, eu tô bem. Ele falou, você quer estar aqui? Aí eu percebi como é importante isso, como é importante você querer estar ali. Eu olhei pro André e falei, eu quero. Ele falou, então vai lá e se diverte. E foi o que eu fiz. Em um momento de muita ansiedade, muita angústia, quem já fez uma luta sabe como é isso, mas ele conseguiu me puxar, né, puxar o meu psicológico para eu entender que realmente eu tinha que estar ali me divertindo.
Então fica esse conselho para vocês. Por mais cruenta, por mais difícil que seja a sua batalha, tenha certeza que daqui a alguns anos você estará se orgulhando de tudo isso que você passou e vai se orgulhar de ter travado esses combates na sua vida. O 10º ponto é: tenha fé. Quando Isaac pergunta para Abraão onde está o cordeiro, em um momento de extrema agonia, de extrema ansiedade para Abraão, Abraão simplesmente responde: tenha fé, Deus proverá. E ele deixa esses ensinamentos para nós. Em momentos de crise, em momentos críticos, saiba que Deus está contigo e que Ele vai prover e que você vai obter a vitória no final. E o 11º ponto é: vai e vença. No período que eu estive no Rio de Janeiro, que eu fiz o curso do BOP em 2006, era comum os instrutores nos dizerem: vocês vieram aqui com os próprios pés de vocês chegaram aqui andando. Ninguém chamou vocês aqui. Então agora banque o curso. E é basicamente isso que o Vai e Vença nos diz. É você escolheu esse sonho. Você é responsável por ele. Tenha a disciplina consciente, acredite no seu sonho, cultive a sua fé, faça o planejamento, gerencie seus riscos e vai e vença. Esse foi o nosso Pod Caveira Concurseiro. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like, acionar o sininho e se inscrever no canal. Um abraço a todos, até o próximo e lealdade e destemor.